Se você recebeu o diagnóstico de próstata aumentada, deve ter se perguntado: e agora, qual que é o melhor tratamento para essa próstata aumentada? Na verdade, existe uma série de tratamentos para a próstata aumentada e a indicação de cada um desses tratamentos vai depender de cada caso, que vai se basear em uma série de contextos clínicos para definir qual é o melhor tratamento para o seu caso. Eu sou o Dr. Rodrigo Loureiro, especialista em hiperplasia prostática benigna ou próstata aumentada, referência aqui no Brasil no tratamento da próstata aumentada com laser de Roentgen. A próstata aumentada é uma doença muito comum nos homens a partir dos 45 anos, vai atingir praticamente 50% dos homens com mais de 50 anos e pode resultar numa série de sintomas. Os sintomas mais comuns envolvem o jato urinário mais fraco, o sujeito que acorda várias vezes à noite para urinar, aquela vontade de urinar que você tem que parar, fazer tudo para ir ao banheiro rapidamente, a hesitação, a demora inicial, jato urinário. Existe um vídeo aqui no nosso card onde eu explico melhor os 7 principais sintomas que envolvem a próstata aumentada. Vale a pena assistir. Existem uma série de tratamentos que podem ser realizados então para a próstata aumentada. Mas quando a gente vai avaliar essas formas de tratamento, basicamente a gente sempre vai olhar para 3 condições de maior importância. Primeiro, é a intensidade dos sintomas da próstata aumentada, o impacto desses sintomas na qualidade de vida do paciente. A segunda questão que a gente vai se perguntar é o tamanho ou volume dessa próstata para a gente definir qual é a melhor condição de tratamento também desse paciente. Uma terceira questão que envolve sim status clínico do paciente, ou seja, a condição clínica desse paciente e, mais importante de tudo, o desejo ou o que esse paciente espera com esse tratamento. Se esse assunto te interessa e você acha que precisa entender um pouco mais e melhor sobre a próstata aumentada, se inscreve no canal. Isso vai ser importante para te manter informado e também que a gente possa levar informação de qualidade a outras pessoas. O mais interessante é que existem alguns casos onde o paciente tem a próstata aumentada sim, mas ele tem muito poucos sintomas e esses sintomas interferem muito pouco na qualidade de vida do paciente. E aí, independente da idade, do status clínico dele, na grande maioria das vezes vai ser um tratamento só de orientação mesmo do comportamento desse paciente. Ou seja, horário de tomar líquidos à noite, por exemplo, evitar substâncias irritativas para a bexiga, como cafeína, chocolate, em determinados horários do dia, tentar entender quais são os medicamentos que esse paciente usa no seu dia a dia, que podem representar sintomas do trato urinário, né? Então, existem medicamentos para controle da glicemia ou controle da pressão que podem fazer o paciente urinar mais vezes. E isso, por si só, já vai determinar uma série de sintomas, onde muitas vezes a gente retirando ou alterando esses medicamentos, a gente consegue melhorar em muitos sintomas do paciente. No segundo quadro, estão os pacientes onde há uma progressão desses sintomas, ou seja, a próstata aumentou e aquilo está interferindo na qualidade de vida dele. Já começou a acordar mais vezes à noite, ele se sente cansado durante o dia porque não teve um sono reparador, os sintomas atrapalham a vida dele, seja a vida de relação ou vida de trabalho, né? Ele tem que sair da reunião porque deu vontade de urinar, ou antes de entrar na reunião ele tem que urinar porque é um desespero com aquilo, ele está viajando, tem que deixar uma garrafinha no carro porque de repente ele vai ter vontade de urinar no local onde ele não vai ter controle, por exemplo. Então esses pacientes são aqueles pacientes que a gente vai pensar em tentar um tratamento clínico para ele, tentar um tratamento medicamentoso, lembrando que esses medicamentos não são isentos de efeito colateral, e existem os pacientes onde a próstata realmente é uma próstata grande ou onde a falha do tratamento medicamentoso ou os efeitos colaterais dos medicamentos impedem que se mantenha esse tratamento medicamentoso, onde a gente vai pensar no tratamento, sim, cirúrgico da próstata. E nessa questão da indicação do tratamento cirúrgico, aí sim outros fatores vão ter grande importância na validação desse tratamento. Então a gente vai ter tratamentos que envolvem somente a abertura ou alargamento do canal uretral, né? São técnicas minimamente invasivas que a gente tem hoje disponíveis, como Urolift, Rezum, que são comparáveis a resultados ao uso de medicamento a longo prazo, mas com muito menos efeitos colaterais que os medicamentos. Existem terapias que são indicadas para próstatas um pouco menores e cirurgias que podem ser feitas em próstata de qualquer tamanho ou volume. Entre esses tratamentos se destaca muito a enucleação endoscópica com laser de Roentgen, chamado de ROLEP, ou ROLEP por muitos aqui. É a cirurgia onde a gente consegue o maior grau de desobstrução dessa próstata realmente, então o paciente vai conseguir urinar mais livremente, com melhor jato urinário, e além disso ela tem a maior característica de durabilidade, então é uma cirurgia que tem um risco muito baixo de ter uma recidiva de sintomas do paciente, né? O adenoma voltar a crescer, isso é muito baixo, a gente está falando menos de 2% em até 18 anos de segmento. Entretanto, quanto mais tecido você retira da próstata, maior risco de estar associado com uma coisa chamada ejaculação retrógrada, que é o paciente que tem ereção,
mantém a capacidade de penetração que ele tem, a rigidez peniana, mas na grande maioria das vezes, quando ele teve o orgasmo, o prazer, não vai ser o ejaculado. Ele percebe uma lubrificação no canal da uretra, mas realmente o ejaculado não sai. Nessa condição, o que ele percebe é que depois da atividade sexual, ao urinar, sai uma urina com mais espuma, que nada mais é do que a urina com líquido seminal. E essa alteração, essa ejaculação retrógrada não tem nenhum impacto na saúde do paciente. Isso não vai determinar a ocorrência de nenhuma doença por si só, mas sim há uma necessidade de orientação do paciente, porque há necessidade de adequação da sexualidade desse paciente com o casal, normalmente. Uma coisa interessante que a gente vai ter que pensar nesse momento, como eu falei anteriormente, é numa coisa chamada alinhamento de visão, ou seja, para aquele paciente, o que ele busca ou espera como resultado? O que você vai estar oferecendo com ele como resultado? Se ele aceita fazer uma técnica minimamente invasiva, sabendo que ela não vai durar tanto tempo, apesar do seu custo, mas que preserve para ele a ejaculação, por exemplo. Ou se ele entende que ele deve fazer uma cirurgia de caráter definitivo para ele e que pode sim alterar, por exemplo, a questão da ejaculação desse paciente. São questões que têm que ser discutidas caso a caso. Assim como o status clínico do paciente, né? Se o paciente tem uma condição clínica que permita o tratamento cirúrgico, por exemplo. Nem todo paciente ao envelhecer vai ser capaz de ser submetido a uma cirurgia. Muitas vezes ele não tem condição clínica para ser feito isso. Então existem outros tratamentos que podem ser também realizados. Mas o final, né? Quando chega aqui no final do funil, o que fica a pergunta, né? Mas, doutor, qual é o melhor tratamento? Lógico, tem o viés do Rodrigo, que é um cirurgião urológico, especialista em cirurgia com laser. Entretanto, isso não é à toa também que eu cheguei nessa posição, nessa percepção de valor com laser. Desde 2014 pelo Guidelines europeu e desde 2020 pelo Guidelines americano, o laser de Roman é o padrão ouro para tratamento da hiperplasia prostática benigna em qualquer condição ou volume de próstata. Então a gente está falando de uma cirurgia onde com um único laser eu consigo resolver próstatas pequenas, de 30 gramas, até próstata com mais de 200 gramas. Mas a cirurgia é feita por via uretral. Hoje a gente consegue fazer essa cirurgia com aparelhos muito mais finos, em torno de 6 milímetros de diâmetro. São aparelhos que manipulam ou causam menos dano à uretra na passagem de equipamento que os aparelhos anteriormente usados, ou o aparelho que era usado anteriormente na ressecção uretral, né, transuretral da próstata de forma convencional. Isso já acho que isoladamente é uma grande vantagem, você poder fazer a cirurgia por via endoscópica com aparelhos mais finos. Além disso, é a cirurgia onde eu consigo remover em maior volume o tecido prostático. Em média, o que eu estou falando é o seguinte: se sua próstata tem 100 gramas e você vai fazer uma cirurgia, é muito provável que seu ultrassom de controle com 3 meses você fique só com 20 gramas de próstata. Eu vou reduzir em média 80% do seu volume prostático. E o risco disso voltar a crescer é muito baixo, inferior a 2% em 10 anos e até em 18 anos. Então, significa que você vai fazer uma cirurgia que tem um caráter definitivo para a sua vida em relação à hiperplasia prostática benigna. Do ponto de vista de desobstrução, essa é a melhor cirurgia para ser indicada ao paciente. É onde realmente o paciente vai urinar com a menor resistência uretral. A questão da ejaculação retrógrada é uma questão importante, sim, no desfecho desses pacientes, uma vez que cada vez mais a gente tende a operar pacientes mais jovens. E isso pode, de alguma forma, causar inquietação, algum distúrbio em relação à sua atividade sexual. E é muito importante, nesse momento, alinhar a visão com o paciente. Dizer para ele o que você está entregando, o que você está fornecendo como tratamento e por que isso está sendo feito. Então, nesse contexto de percepção de valores hoje em dia, a enucleação endoscópica laser de Roman se torna o padrão ouro no tratamento da hiperplasia prostática benigna.